está muito acostumado a ver, né? Se a gente olhar o que a gente aprende, principalmente se a gente olhar os vídeos que a gente tem, né? Aqueles vídeos educacionais lá da Harvard, a gente vê que o que a gente faz é muito distante do que é preconizado a gente fazer. Normalmente é uma coisa bem desorganizada, né? Muitas vezes feito um monte de coisa errada. E agora eu falo assim, a gente tem muito medo de chegar a uma parada. Hoje em dia a gente não precisa nem mais entubar o paciente parado. Salvo algumas exceções, a gente não é essa primeira conduta, não faz parte ali do mais importante. E mesmo assim a gente morre de medo. Pô, chegou alguém parado, eu falei, parceiro, já tá morto, já ficou morto. Se você salvar, porra, tá no lucro. Ele tava morto quando chegou. Então assim, e cara, tem um algoritmo pra seguir. Você faz isso, fica doido, não faz isso, fica doido, não faz isso, fica doido, não faz isso. Sabe? Tipo a parada que a gente fez na última prova, decora o checklist e fala, ó, tem que isso pra falar. Fica lá no espelho, você fez, suficiente, é isso aí. Então se você souber aquilo ali, e querendo ou não, a gente só vai, quando a gente tiver a experiência de ir passando por uma, duas, três vezes, isso vai sedimentando mais fácil. Mas cara, tô lá pegando meus primeiros plantões, pô, se for esse ritmo, assim acessado. Pô, se for aquele ali, E cara, um eu faço assim, outro faço assim, não tem segredo. E a gente tem que pensar isso, cara, o paciente ficou morto. Vou dar notícia do cara que chegou morto. Olha, seu familiar chegou sem vida no hospital, a gente fez tudo para reanimar e infelizmente não conseguiu. Não é, ele faleceu, não, ele faleceu, não, ele chegou morto. É diferente você falar que ele faleceu, porque se ele faleceu com você. Ele chegou morto com você, você fez tudo que podia para reverter o que tinha acontecido longe de você e mas não deu certo, tá? Então, gente, a gente vai começar primeiro fora do hospital. Tá? O paciente que para ali fora do hospital, então um atendimento pré-hospitalar, como é que esse paciente se apresenta, e muitas vezes isso vai acontecer. Teve alguém que falou aqui que teve uma parada aqui na faculdade, né, que teve alguém que precisou ajudar, né, que não tinha ideia aqui, né, agora tem, parece que tem, né? Foi ano passado. Aí você vê, há 15 anos, sei lá quantos anos, morreu o cara do São Caetano no campo. Ano passado a gente viu outro jogador morrer de novo. Aí você fala, caralho, num estádio de futebol, num esporte que movimenta milhões e milhões, e porra, tá de sacanagem. Né? Então assim, aí começando pelo pré-hospitalar, gente, que é onde a gente vai pegar esses pacientes, ou como esses pacientes vão chegar pra gente, que a gente poderia ter sido feito até ali, como a gente recebe esse paciente, ou para quem vai trabalhar no SAMU, realmente quem chega na cena, ou se você estiver passeando no shopping, né, lá com seu namorado, de repente cai alguém, o que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá, gente, pra gente entender o que é a parada cardiorrespiratória, e a gente pensar, esse paciente, né, morreu, o coração parou, né? Hoje a gente fala isso, ó, o coração parou, o cara tá sem respirar. Mas, cara, no século XVIII a gente não sabia como declarar uma morte. Como é que essa pessoa morreu? Um dia eles entenderam que o cadáver fedia. Então, para você enterrar alguém, você tinha que esperar feder o corpo, para você ter certeza que aquela pessoa estava morta. Né? Então, se a gente pensar a primeira pessoa que falou em coração parado, ausência de batimento cardíaco, ausência de movimento respiratório, gente, isso é 1900 já. 1900 e muito já. Então, assim, como é que a gente, quando a gente estiver nascendo, quando a gente tiver que orientar, ligaram para o SAMU, você é o médico que atendeu, como é que orienta a filha do seu José a socorrer o seu José que está em casa, que o seu José parou? Tá? Como é que você que está no shopping, você pede ajuda, se você estiver nascendo? Então, para a gente entender, o leigo não precisa verificar pulso. O profissional da saúde verifica pulso. Você nunca vai falar para alguém, verifica o pulso aí. Não. Dona Joaninha, o seu José responde? Não. O seu José tem movimento que está respirando no peito? Não. Começa a massagem. Tá? Só profissional de saúde que verifica pulso. Beleza? Gente, quando o paciente para fora do hospital, em mais de 70%, quase 80% das vezes, ele vai estar em ritmo chocável, que é fibrilação, tá? E a taquicardia ventricular. Então, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, que são ritmos chocáveis. Esses pacientes, também, quase 80% dos casos, se a gente tiver um DEA disponível, eles voltam. Então, a gente está falando de uma parada que é reversível em mais de 80% dos casos, às vezes.
se a gente tiver uma ideia disponível. Então, como é que a gente tem que fazer? Distribuir ideia também. Coloca ideia na farmácia, na academia, na faculdade, no campo de futebol, no shopping. Tudo que é lugar devia ter. Porque se alguém para, tem ideia? Pô, tem uma academia na esquina. Entendeu? Antes do, imagina a cidade de São Paulo, trânsito fudido, como é que chega? Em minutos. Poucos minutos. Né? Então, essa diferença é muito grande, porque o paciente que normalmente para intra-hospitalar, o paciente que para em AESP ou assistoria, ele tem menos de 20% de chance de voltar. Então é um horizonte muito diferente. Não quer dizer que a gente tem que desistir desse cara, tá? Mas normalmente é um cara que está séptico, internado, o paciente que está, às vezes, com insuficiência renal, às vezes o paciente está com encefalopatia, às vezes o paciente que infartou, teve um AVC, tá? Então, esses pacientes aqui, realmente, eles têm um prognóstico pior. A parada intra-hospitalar, ela majoritariamente, ela é em AESP e assistolia, e a gente tem menos de 20% de chance de reverter isso aqui. Beleza? Então, aqui a gente fica muito otimista. Difícil a gente parar, né? E vocês vão ver, são às vezes paradas que duram 2 ciclos, 3 ciclos, voltou. Acabou. Tá? E aqui é aquela parada que a gente insiste, e aí você fala, putz, será que eu não vou parar? Tem filho? Porra, tem filho, continua. Putz, continua, entendeu? Mas aqui realmente a gente sabe que é mais difícil. No pré-hospitalar, tá? No pré-hospitalar, como é que a gente fazia e como hoje a gente está autorizado a fazer? A primeira coisa é pedir ajuda. Então eu não posso iniciar sem pedir ajuda. Em 2025 eles atualizaram por causa dos smartphones que a gente pode fazer uma chamada de voz e já iniciar a ECP. Então a gente coloca no Viva Voz, quando a pessoa atender, né, o SAMU atender no seu município, a gente já pode ter iniciado a ECP para esse paciente. O que a gente não pode é começar a ECP, em algum momento gritar, esperar e não pedir ajuda. Por quê? Se eu estou fora do hospital, a chance de ser uma FV ou uma TV é grande, o que vai mais mudar de desfecho aqui é o DEA chegar. Beleza? Então, eu pedi ajuda. Quando eu peço ajuda, eu tenho que falar que é uma parada e que eu preciso de um DEA. Tá bom? ECP de alta qualidade, gente. Isso aqui mudou tem tempo. Antes a gente preconizava o quê? Ventilação. E agora é é circulação. Então, a gente pensa, se você está numa parada, até 15 minutos você salva o paciente no afogamento ou no caso de hipóxia, nos primeiros 15 minutos, pouco importa se você ventila esse paciente. A diferença é ridícula. Se você ventilar ou não ventilar nos 15 primeiros minutos. O que faz diferença é a circulação, é você manter a ECP de alta qualidade. Tá? Ventilação não invasiva, tá? Então a gente faz ambusar o paciente ali, ventilar o paciente com a boca. Essa ventilação é uma ventilação muito pouco eficiente também no paciente parado. Beleza? E por isso que a gente só prioriza, atualmente a gente está autorizado a quê? Só entubar o paciente ali, alguns minutos depois, não precisa daquela correria, chegou, tem que entubar, a não ser que seja hipóxia ou afogamento, e a gente tem que sim tentar ventilar mais rápido esse paciente. Beleza? E aí tem os critérios de ECP de alta qualidade. Que quando a gente for fazer prova prática, se vocês forem fazer em outro lugar, você também tem que falar. Estou fazendo ECP de alta qualidade, então estou comprimindo o tórax 5 a 6 centímetros, deixando ele retornar completamente. Eu vou aprender por quê? Porque eu preciso deixar ele fazer o retorno venoso. A mesma compressão, falei de 120, comprimir de 5 centímetros, deixar ele retornar completamente. Se a gente tiver via aérea, se a gente não tiver via aérea definitiva ainda, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Se a gente já tiver uma via aérea avançada, a gente faz as compressões por 2 minutos, enquanto troca a pessoa que está fazendo as compressões, e a gente pode fazer a ventilação a cada 6 segundos, independente das compressões. Tá? Então, aqui a gente sempre vai começar. Preciso fazer boca a boca no paciente na rua que eu não conheço? Não. Tá? A não ser que seja seu pai, sua mãe, sua irmã, você faz, né? Senão, não precisa fazer. Vi? Quer pensar? Não, tá. Então, a gente não precisa. E aí, a gente faz o quê? O paciente parou. Eu vou fazer ECP. É isso que a gente tem que ter na mente. Parou,
ligou, já chamou ajuda, cai em cima de RCP. E RCP de alta qualidade é o que vai mudar desfecho. E não parar a RCP. Vocês vão ver que tudo vai falar, menos de 10 segundos, eu tenho menos de 10 segundos para fazer isso, menos de 10 segundos para fazer aquilo, menos de 10 segundos. A gente tem uma fração do tempo que a gente fica comprimindo o paciente, vai ser outra aula. Mas para a gente ter certeza que a gente fez uma ressuscitação de alta qualidade, já vamos fazer aqui um briefing do que foi essa parada aqui que o paciente não voltou. E aí eu vou ver a fração do tempo que a gente ficou, a parada iniciou tanto. Hoje o manequim faz isso pra gente, mas ela iniciou agora. E aí tem alguém contando quanto tempo está massageando. Parou por qualquer motivo, ele para o tempo. Voltou, volta. Parou, então eu tive 10 minutos de parada e eu massageei ele durante 7 minutos. É ruim, tem que ter mais de 80%. Tá? Desfibrilação assim que possível. A gente vai ver também que a gente normalmente não para as nossas compressões, a gente normalmente só vai checar pulso, checar ritmo, tudo isso nos intervalos de 2 em 2 minutos que a gente troca a pessoa que está massageando, tá? Mas quando a gente está diante de uma parada, principalmente se a gente vai dentro do hospital, a gente já vê o ritmo antes de começar. Quando a gente está fora do hospital, que a gente não sabe o ritmo, eu posso parar as compressões para colocar o DEA. O ideal é que você continue, alguém está, né? Instalou, ligou, assim que está tudo pronto, tira e vê o ritmo. Tá? Que nesse caso vai fazer mais diferença a gente desfibrilar mais precocemente. Quando chegar a ressuscitação avançada, gente, quando chegar o SAMU, quando chegar a ambulância, ou quando a gente chegar até o hospital, a gente ganha um monte de coisa. A gente ganha um monte de dispositivo, a gente ganha medicação. Tá? Então, aqui é o segundo capítulo. Mas aqui a gente já tem que saber o que fazer. Gente, ressuscitei com esse paciente, voltou. Chegou o dela no shopping, tô lá no shopping, continuei fazendo lá, 2 minutos depois o cara voltou. Ai, gente, que bom que ele viveu. Vamos embora. Porra, parabéns, hein, tchau. Não, tô lá no hospital, voltou, que bom, porra, pede uma pizza. Foda-se, a pessoa fica lá, viva. Não, então tem um monte de cuidado aí que dá pra gente fazer. Tem a temperatura que esse paciente tem que estar, a glicemia que o paciente tem que estar, quanto de potássio ele tem que ter, qual o PCO2 que ele tem que estar. Então a gente tem também os cuidados pós-PCR, né, após o retorno à circulação espontânea. E a reabilitação do paciente, que a gente acabou de ressuscitar. Beleza? Normalmente hoje isso não cai muito em prova, porque ele já pressupõe que isso a gente tem que saber, normalmente não é mais cobrado. Mas se a gente pensar, o primeiro item é a gente saber se a gente pode estar naquele lugar. Esse ano na prova de título caiu. Era uma fábrica de produto químico, eles sabiam um produto químico, mas tinha suspeita de outros produtos que eles ainda não sabiam quais eram, e aí não tinham liberado para o médico entrar. E tinha vítimas potencialmente que iam morrer em pouco tempo se eles não fossem acordados. E era para você responder que enquanto não liberassem, você não ia entrar. Então, se não libera, porque tem zona verde, zona amarela, zona vermelha, que a gente vai colocando os pacientes dentro desses desastres. Então, você não pode adentrar a área contaminada enquanto você não é liberado. Se for um isolamento, ele fala, tá instável. Porra, mas eu tô vendo o cara ali, o cara tá parando, ele tá falando comigo, ele não vai falar mais. Se o bombeiro não chuva você entrar, é instável, você não entra. Tá? Vai morrer, vai morrer. Isso mesmo, vai morrer. Eu vou assistir morrer, Ah, mas é criança, vai morrer. Tá? Então a gente não entra se não tem segurança para entrar. Beleza? Cheguei na cena, se o paciente está inconsciente, seu fulano, oi, tudo bem, você está me escutando? Não responde, não observa o movimento torácico. Eu tenho, profissional de saúde tem no máximo, sempre que menos de 10 segundos, para checar pulso. Se eu perceber que ele não responde, não tem movimento torácico, tentei ali, não é para ficar assim, ó, será que acho que tem um pouquinho, olha aqui você também, vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó, vem aqui, o que você acha aqui? Não tem profissional de saúde. Está com dificuldade, não acabou, assumiu que está morto. Vamos começar a ressuscitação dele. Chamou ajuda, hoje a gente pode fazer simultâneo, certo? Mas chamou ajuda e lembrar de pedir ideia quando estiver pedindo ajuda. Verificar só para profissionais da saúde, o leigo não verifica, tá? O pulso. Iniciar a sequência de RCP por 2 minutos. Tá, gente?
Sem intubação, então não intubei ainda, o que a gente faz? 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Eu estou sozinho, só compressão. Faz direto. Faz direto, até chegar alguém. Cansei, tenta parar menos de 10 segundos. Tá? Desfibrilação precoce, né? Que seria o mundo ideal, tem o mundo lá da boneca lá, que se chama, né? O boneco, então, seria o ideal, a gente ter em qualquer lugar, né? E é isso, a gente pensar que há anos atrás a gente teve um acidente de um jogador no meio do campo, né? Foi do São Caetano e ano passado a gente teve igual. Então não é possível, de novo. Né? Aí você pensa, quantos milhões essa indústria gera? Não é possível. Né? Mas também não adianta ter o 10 e a pessoa não souber usar. Então Não pode, quando precisou, não tinha também. Pode estava fraco. Sem também. Mas isso é lei federal, não é? O quê? É lei federal, se não me engano. Qualquer estabelecimento com mais de 100 pessoas. Desde o episódio com o São Caetano é obrigatório. Shopping center, estádio de futebol, grandes eventos como show, exposições, tem que ter. E tem que ter uma ambulância. Se você não tem no local, por exemplo, se tem um parque de exposição, sei lá, rodeio, a ambulância que está lá dentro é obrigada a ser de suporte avançado. Então tem que ter um dela dentro. Entendeu? Bora lá. Gente, aqui é só pra gente, quem quiser decorar dessa maneira, se o CABD, tá bom? Então, checar segurança, checar responsividade, checar pulso, compressão, chamou ajuda, abriu via aérea. Por mais que eu não for ventilar esse paciente, vou fazer um boca a boca desse paciente, você pode retificar, fazer um T-lift ou um jaw thrust nesse paciente na rua, tá? Libera, vê se não tem nada obstruindo, você pode fazer isso. Boas ventilações de circulação precoce. Beleza? Exceção, gente, afogamento. Sempre pegadinha, tá? Afogamento, a gente começa a compressão primeiro, depois eu chamo ajuda, tá? Porque comprimir o tórax ajuda a sair a água. Então, comprimi, comecei a RCP e depois de 2 minutos eu ligo para emergência. Esse paciente que chega, tá? Ou seja, uma asfixia, esse paciente chega, se a gente suspeitou que existe uma hipoxemia ali importante, esse é o paciente que a gente não fica enrolando muito para entubar. A gente já realmente tenta ali uma via avançada. Beleza? Socorrista também, somente compressão, não precisa checar pulso. Beleza? Dúvida? Comentário? Não? RCP de alto padrão. A gente tem que falar tudo que a gente está fazendo. Prova prática tem que falar, vou fazer uma RCP de alto padrão, estou fazendo. Mostrar a posição correta, meu braço ficar 90 graus. A gente, esse é o erro mais comum que a gente tem. Uma pessoa querer empurrar o tórax. Então ela pega, dobra o cotovelo e ela tenta empurrar. E às vezes o cara foge pra caceta, e ele consegue deprimir 5 centímetros. Mas o ideal é a gente fazer com o braço esticadão, fazer com o tronco. É o tronco que faz. Então isso, se eu pesar 150 quilos ou pesar 40 quilos, isso aqui me facilita. Tá? Tenho que comprimir o tórax, posição tenar e hipotenar, tá? 2 centímetros acima do apêndice tifoide. Compressão forte, que consiga deprimir de 5 a 6 centímetros esse tórax, e eu deixo ele retornar completamente. Se eu não deixo o tórax retornar completamente, o que vai acontecer? Sangue venoso não vai voltar. A gente está mantendo aquela pressão alta ali o tempo todo. Tá? Então tem que deixar retornar completamente. Beleza? Frequência entre 100 e 120 compressões por minuto. Alternar a cada 2 minutos, gente. Depois de 2 minutos a gente perde a eficiência. Eu com 1 minuto já perco, entendeu? Mas é isso. A gente tem que ver. Se tiver cansado, você pode trocar antes. Porque o importante é estar o quê? Tá terrível. Normalmente, o hospital que trabalha com trauma, eles têm uma equipe de alta resposta. Que você chega, está escrito lá quem é a equipe de alta resposta na parede. Fulano de tal hoje está na ventilação, outro fulano de tal está aqui, outro fulano de tal está aqui. E aí dentro do hospital não ligou, a gente aciona um código. Se aquele código acionado em qualquer momento, aquela equipe, que é a equipe de alta resposta do seu hospital, ela vai se direcionar todo mundo ao mesmo tempo para lá. Entendeu? E essa normalmente é uma equipe bem treinada para fazer isso. É porque cansa? Ah, mas se você alternar a cada 2 minutos, não
Eu virei pra Camila. Câncer normalmente você faz errado. Se você faz certinho, Eu virei pra você Camila cansa depois de voltando. uns 3 mil. Eu falei assim, vem que eu não dou conta mais não. Teve 40 aquela vez minutos. de Jaguariúna que estavam dialisando Não o paciente, voltou, foram né? fazer um raio-x e os ventiladores estavam todos, os 30 pacientes sem ventilação. A gente pegou massagear um pra cada quarto e não tinha como parar. Enquanto o rapaz não retornou ali, a gente não podia parar. Ficamos quase 10 minutos massageando. Acabado. Diana, não, falando até o rapaz estabilizar de novo lá. Porque o ventilador parou, né? A gente ficou esperando, quando parou o ventilador, ficamos 10 minutos ainda massageando, cada um com o paciente. Sozinho. Bom, mas dá pra fazer, gente. Dá pra fazer tranquilo. Tá? Mas é isso. A pessoa treinar, precisava revisar para mais de 2 pessoas. Ele descansa 4 minutos. Se a gente não tiver entubado esse paciente ainda, 30 compressões, 2 ventilações. Se o paciente já estiver entubado, não para as compressões durante 2 minutos e uma ventilação a cada 6 segundos ali no tubo. Beleza? Foi? Isso aqui sempre cai. Às vezes a gente dá um texto bonitão e fala assim, isso não sei o que, com menos de 15 segundos dá errado. Aí você fala, essa aqui é errado, tem que ser menos de 10. Mas é sempre 10 segundos, nunca pode parar por mais de 10 segundos. Tudo que você tem que fazer é na janela dos 10 segundos. Eu tenho que checar ritmo, tenho que checar pulso, naqueles 10 segundos. Tudo para junto para você fazer tudo junto com esses 10 segundos para não ficar parado mais do que isso. Eu vou entubar o paciente durante o parado. Posso parar de massagear para entubar? Não. Não pode. E se precisar, menos de 10 segundos. Tá? Manobra de via aérea, a gente não é porque às vezes eu não vou ventilar o paciente na rua que eu não vou retificar essa via aérea. Tá? Uma pergunta, se eu tenho um paciente que chegou com colar cervical, eu tiro o colar para entubar esse paciente? Não. Tiro. Não é, não é. A gente faz exatamente essa posição aqui, ó. O jaw thrust eu não consigo fazer no colar. Normalmente a gente acaba entubando com o colar porque é difícil ter alguém para te auxiliar corretamente. Né? Então, o certo é a gente abre o colar, faz o jaw thrust, vem o outro, entuba e do jeito que está, eles fecham o colar. Imagina a seguinte situação. Tô lá, falei, não, estamos acostumados a fazer com o colar, não sei o que e tal. Passa da endoscopia e não consigo nada. Já fiz droga, já bloqueei o paciente, o que acontece? Você abre o colar e mexe. Você não se preparou. Aí você mexe na cervical do cara. Ninguém anota, fecha de novo e tá tudo certo. Então, se você se preparar, se você segurou a mandíbula, e a gente também segura aqui, tá? Aqui em cima, né? Segura ao contrário. A gente segura bem assim mesmo, só que aqui a gente tem que ficar de lado, porque normalmente tem outro aqui, que é a pessoa que vai entubar, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente fica parado na posição, abre-se o colar, faz a endoscopia, entuba e volta ao colar. Beleza? O chin-lift todo mundo sabe, né? Então a gente pode puxar a cabeça, não tem transfocal, a gente lá, é importante ver se a pessoa não engasgou, ver se não tem nada obstruindo via aérea na hora que a gente chega na cena, uma das coisas que a gente faz é isso. Ambu, gente, todo mundo conhece. Lembra, uma das coisas que a gente mais vê errado na parada é o quê? A pessoa chegou parada e alguém pega um ambu e começa emocionada, né? Vou salvar aqui no ambu. E, porra, aquele cacetar, 1 litro indo pra dentro e vambora. Lembra? Meia bolsa, 500 a 600 ml, tá bom, não precisa mais do que isso. Cada 6 segundos. Se a gente ainda não tiver via aérea avançada, 30 compressões, 2 ventilações, tá? Aí você fica até meio arrogantão, né? A pessoa tá lá e parece que você não tá nem aí. Pô, o cara não tá nem aí, pô, não é porque é assim mesmo que eu tô fazendo, tá? Lembrar, aí vocês lembram da técnica com 2 socorristas, né? Aquele negócio a gente podia fazer sozinho, mas a gente escolheu fazer em dupla, né? Não tem porquê, mas acontece. E a técnica com uma dupla, lembrando sempre do C e do E, na hora que você for explicar o que você está fazendo, tá bom? A vedação. Quando que aqui é interessante usar? Paciente que normalmente você pega o ambu, não tem uma vedação correta, paciente que tem muita sudorese, e aí você, quando você coloca com uma mão só, você não consegue, às vezes a sua mão é pequena, às vezes para um paciente muito grande, aí às vezes vale a pena a gente pedir ajuda, mas é exceção. Gente, dispositivo básico, todo mundo já viu o Magdel? Já viram isso? Já viram? Sim, mas já viram usar não?
Não? Então tá. A gente tem dois dispositivos que às vezes vão ajudar a gente a ventilar, que é a cânula de Guedel e a nasofaringe, tá? Então, a orofaringe, que é a Guedel, a gente normalmente usa no paciente que ele não tem um reflexo de vômito. Eu vou catucar a goela dele, aquilo ali, e imagina, chegou o cara doidão lá, bebeu a noite toda, fez uma fibrilação, e aí você deu uma sedadinha nele para você fazer uma cardioversão, e aí ele deu uma queda de língua, você enfiou uma Guedel. A primeira coisa que acontece quando ele acorda, ele vomita aquele tipo. Aí você tem que entubar ele com aquele monte de vômito lá na. Então só faço se ele estiver parado, doutor? A gente costuma usar muito para parado, mas se você escolher o tamanho certo e ele estiver inconsciente na hora, você não faz estímulo de vômito, porque ele para antes. Só que eu vou mostrar um vídeo agora, e aí não é que você não possa fazer, mas a gente usa mais o paciente inconsciente mesmo. O paciente que está parado, o paciente às vezes que você fez a sedação, ele teve uma queda de língua, eu coloco, e aí ele volta. Agora o paciente está mais acordado e ele tem a queda de vômito, aí a gente usa a análise. This is an advertised oropharyngeal airway, sometimes referred to as a Guedel airway. At the top we have the flange, that's going to sit at the entrance to the mouth, with the teeth coming down just on this reinforced bit of plastic. This natural curve helps support the tongue and keep the tongue away from the airway, with the tube sitting neatly at the back of the oropharynx. It's really important to remember where that's going to sit, because if you size it too large, or if you have a patient with a very sensitive gag reflex, they may not tolerate this and may start coughing or even vomiting, which is going to jeopardize the airway. It's really helpful to understand exactly where this sits when it's in position. So the oropharyngeal airway will sit like that, over the top of the Depois que a tongue, gente trabalha com isso, a gente sabe mais ou with the menos o número. flange in between Você olha mais ou the menos teeth a and altura, the você fala, vai lips. ser 4, esse aqui que é mais baixinho vai ser And at the 3. back you can Tá. see where the Apesar de distal você end of the medir tube na sits hora, just né, above você acaba já entendendo mais ou menos qual que funciona para cada paciente, assim. of the larynx if this is sat in the right place. Just to make that even clearer. It will sit like that. This is the larynx down here, so it's going to provide unobstructed passage of air from outside down into the trachea and then into the lungs. The best indication for using an oropharyngeal airway is if you have a patient who is unconscious. Because of where this sits in the airway, this hard plastic bit at the back is going to sit in the oropharynx. So if you have someone who's awake enough to have a gag reflex, they aren't going to tolerate this going in. If the patient isn't tolerating this, then a nasopharyngeal airway is also a good option. When sizing an oropharyngeal airway, it's important to make sure that it's going to fit correctly with the patient you have in front of you. You want to line the flange up with the patient's incisors, and then follow the curve around so the tip of the airway will sit roughly where the mandible is. So this looks like it will be about the right size. I'm going to try this airway. It already looks like it may be too big, but I can check lining the flange up with the incisors. And the tip of the airway is a long way from the angle of the mandible, so this is going to be too big and potentially would cause problems with the patient's gag reflex or cause them to vomit. Insertion of the oropharyngeal airway, I'm going to size it up first. So I want the flange roughly level with the incisors, and then the curve will finish approximately at the angle of the mandible. So this is going to be about the right size. I'm going to put the oropharyngeal airway in. I'm going to gently tilt the head slightly. I'm going to insert this upside down to start with, and just letting it drop into the mouth. And once it won't go any further, a gentle twist of 180 degrees. Isso aí dá pra gente pedir pra demonstrar como And then you can coloca see in ela, this tá? model how it Não sits sempre ao neatly contrário. with the Vai tip tirar não. Mas pra colocar, a gente coloca o princípio como fez ao contrário e depois rotaciona 180 but graus. keeping the tongue out of the way from obstructing the airway. Once the Guedel is in place, we may still need to do simple airway opening maneuvers to make sure the airway is patent. This could be a head tilt, or more likely a little jaw thrust, just to make sure the Guedel is sitting neatly in place. Once the
tirar, tira na mesma airway posição. anatomy, it's important just Dúvida? Gente, então quando é que vocês vão usar isso? Pensa na situação. Às vezes você vai sedar um paciente, o paciente vai às vezes você vai fazer uma cardioversão, às vezes o paciente chegou com um politrauma, o cara está com muita dor, você fez uma sedação para ele, aí você percebeu que fez uma queda de língua, tá? Não tolerou isso, ele começou a apresentar como se fosse fazer vômito, começou a tossir, você fala, pô, eu tenho um perigo aqui, eu não consigo proteger minha via aérea. Então, às vezes, até eu preparar meu material, às vezes eu vou entubar esse paciente, aí a Guedel pode ser uma boa opção, e se ele não tolerar, né, o paciente às vezes está mais acordado, às vezes o paciente que e assim, o paciente tem que deixar você fazer isso aqui também, tá bom? Porque isso aqui é super desconfortável. Aí a gente faz a nasofaringe. A nasofaringe é um silicone meio gostosinho, sabe? Um plástico. Mas assim, é muito difícil de usar. A gente usa muito mais no pré-hospitalar do que no hospitalar. Tá? Mas a gente vai fazer o quê? Usar bastante anestésico, né? Vai embebedar isso aqui de estilo. Então, normalmente, se ele tiver reflexo de vômito presente, isso aqui vai ajudar a gente a ventilar o paciente. Doutora, por um acaso, eu vejo uma via aérea difícil, ou tentei entubar, não consegui, posso usar Guedel? Se você já tiver indicação de intubação, você pode, enquanto você prepara o seu plano B, até usar, mas aí o ideal é você usar máscara laringe ou tubo laringe, que aí você vai conseguir uma via aérea avançada. Aqui, na verdade, é o que? Você vai te ajudar a ventilar o paciente, seja por um curto período de tempo que você precisa, e às vezes você fez uma medicação e fez aquela queda de nível e está obstruindo ali, ou você precisa, se você realmente precisar da via aérea avançada, na verdade, preparei e aí eu faço a via aérea avançada. Se for uma intubação difícil, às vezes você não se preparou adequadamente, achou que ia ser fácil, se deparou com uma via aérea difícil, e aí o paciente está, aí o paciente às vezes está bloqueado e, totalmente lá polarizado, você fala, cara, precisa ventilar esse paciente. Passou uma Guedel, vai fazer um pouquinho mais de força para ventilar aquele paciente enquanto estão preparando para você sua segunda opção, ou te trazendo um bujo, alguma coisa assim, entendeu? Então, mais ou menos isso. Aqui, gente, é como passa ela, mas é importante a gente saber que existe esses dispositivos, pode cair em prova prática, inclusive, de My name qual is vocês vão James. fazer, Today we're going to be residência, talking etc. about the nasopharyngeal airway. That's one of these tubes. Really essential that you understand how this works because it can be of vital importance if you're managing a patient who has difficulties with their airway. I'm going to explain a bit about it, a bit about the indications for using it, and then I'm going to demonstrate on a model how we put it in. So this is the nasopharyngeal airway. É a mesma It's coisa, essentially a você sabe qual é o tube número do that adulto, goes from sabe? the Você sabe que vai outside of ficar the em nose, this flange, 3, sits 4, next to the nostril, and then the tube goes through the nasal airway, and the bevel at the bottom here sits just at the back of the oropharynx. Let's talk about the indications for a nasopharyngeal airway. It's a really helpful airway for those patients who aren't fully unconscious. Tends to be a lot better tolerated by people who are in that grey zone where they're coming out of an anaesthetic, or maybe their tongue is due to alcohol or other drugs. And if we try putting an oropharyngeal airway in, we may just cause them to gag or vomit. It's helpful in somebody who's having a seizure, where they may well be clenching their jaw, or other forms of trismus, where the muscle goes into spasm, meaning it's very difficult for us to be able to open someone's mouth. Also, if someone has significant maxillofacial injuries obscuring the airway, a nasopharyngeal airway can be used in those Já pegaram um circumstances paciente too. com trio? Rates of skull fracture is a Sabadão? relative contraindication Às vezes por for inserting a medicação, às vezes por nasopharyngeal airway. inchação, This is due tá? to the Não small consegue abrir a boca de jeito potentially nenhum. life-threatening complication Então, até of se the airway você precisar going into ventilar the um paciente cranial desse, vault. isso é This uma risk opção para must be você balanced para against the oxigenar. need to protect the patient Se você access. precisar fazer, às vezes você vai ter que fazer Some of the sizes of usar nasopharyngeal um tubes tubo desse oro braquial nasal aqui, ó. slightly smaller, there's a size 6, this one is a size 8. There's no reliable way of sizing the right tube for the right patient. It's a matter of looking at the patient's nostril and seeing which size you're likely to get in. In general, you want to make sure that the tube goes in easily without causing extra pressure around the skin of the nostril. Most adults will be fine with a size 6 or a size 7. Once the nasopharyngeal airway is in position, it's going to sit roughly like this.
fala do nariz at the nostril. até o ângulo da mandíbula e The tem um first lugar que part fala of do the nariz tube até o going lóbulo da through the orelha. nasal cavity Tá, and não tá then errado gently não. curving around so the tip is centered in the back of the oropharynx. Standing in this position, I'm in a good position to be able to see everything that I need to see. I've got some lubricant on the outside to help. And then with my non-dominant hand, I'm just going to pull the nose slightly back so I can see which nostril is largest. In general, we go for the Se a gente vai right fazer nostril prova first prática, because tem it's que normally mostrar que você está to escolhendo a make sure narina. there's no deviated Estou olhando, septum observando or qual é a large melhor turbinates narina, qual tem a melhor everything is in. a abertura para eu escolher a melhor narina para Into the passar. nostril. Porque tem paciente que tem desvio de septo, você faz para sangrar. Gently twizzling the tube, letting it gently seat itself in. We're going to keep pushing, gently twizzling until the flange sits comfortably on the outside of the nostril. You can see on the side cut where the tip of the tube is. So if the tube was too long, potentially the patient may start gagging or coughing, in which case you'd remove the tube and replace it for a smaller size. Once the nasopharyngeal area is in, it's important clearly to reassess the patient and make sure they have a patent airway and this is allowing them to ventilate. You may, even with this in, still need to do some simple air opening maneuvers to help support the airway. And also once it's in, you may need to support the patient by giving them extra oxygen. When it comes to removing these, because they're so well tolerated, the patient may well be sat up and talking and be able to take it out themselves. If they're unable to or they want you to do it, it's literally a question of just pulling on the flange and it will come out very easily. Beleza? Mascularinho você já viu? Certo? A gente já viu. Lembrar que essa extremidade fica onde? No esôfago, tá? A gente vai ter o boneco pra gente treinar na aula que a gente vai fazer com só da prática, antes da prova, tá? Mas gente, isso aqui na verdade é para vocês saberem como funciona e saberem o que fazer. Porque é aquilo, depois que todo mundo treinar, né, a chance da gente conseguir entubar um paciente é muito grande, muito grande. E se você treinou, se você... o normal é a gente conseguir. Quando você fala assim, poxa, aquele médico não consegue, porque ele não sabe. Porque ele não sabe, não é porque ele não consegue. É porque ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que ele tem que visualizar, ele não estudou. Porque se vocês né, vamos botar o nosso semestre passado, que todo mundo estudou, que sabe o que tem que ver, não tem como. É uma, duas, três vezes para reconhecer ele como é que é uma anatomia mais real e não tem segredo, não tem segredo. Então o normal é a gente conseguir, tá? Então, mas vai ter, um dia a gente vai se deparar e às vezes a gente fica meio prepotente, pô, eu sempre consigo, tá tudo certo, tá tudo bem e tal. E aí um dia você viu uma viária difícil e você não se preparou para o seu plano B. E você normalmente consegue. Então esse aqui é um plano B, principalmente para quem às vezes está começando, tem gente que leva na mochila. Né? Ah, eu vou trabalhar, eu tenho medo de não conseguir, cara, é 50 provas. Às vezes no lugar que você vai não tem, tá bom? Então normalmente a gente fica ou nas costas do paciente e aí a gente coloca assim, a gente segura língua, a mandíbula dele, puxa, tá? Pra cima. Se a gente fizesse isso aqui, né? A gente vai puxar assim e a gente coloca assim, eu prefiro ficar aqui no paciente e colocar dessa maneira. Puxa, coloca dessa maneira. Aí você pega esse dedinho aqui e coloca aqui, você vai até a goela do paciente mesmo. Ela vai meio murchinha e depois você insufla o corpo para ela vedar. Quando você jogar ar por aqui, ele sai nessa bocona aqui e vai levar oxigênio ali na via aérea. Beleza? A mesma coisa que vai ser o tubo laríngeo. Como é que a gente fazia? Como tubo é o que a gente usava antigamente, mas o princípio é o mesmo. A gente faz uma intubação proposital esofágica. É principalmente aquele paciente que eu não estou vendo a via aérea, se é uma via aérea muito interiorizada, né? Ou que eu não tenho tempo ali para me achar, e aí eu intubo o esôfago. Porque quando eu intubar o esôfago, às vezes é um paciente que está vindo hemorragia, está vindo um paciente que vomitou, está vindo comida, né? E quando eu intubar o esôfago e insuflar esse cuff, ok. Aí quando eu insuflar o segundo, aqui tem uns buraquinhos ou uma bocona também, que vai direto na via aérea. Tá bom? Então eu vedo embaixo, vedo em cima. Aqui a gente tem um orifício para passagem de guia de sonda. Tá? Vou mostrar aqui. Mas dá pra ver aqui, ó. Um cuff, dois cuffs.
ele estivesse por trás. Mas tá vendo como é que ele segura? Isso tanto para a máscara da laringe quanto para o tubo é a mesma coisa. A gente segura mento e língua e puxa para cima. Lá. As cegas. Ninguém está olhando onde está esse tubo. Não tem laringe, não tem nada. Você vai lá e enfia, sentiu a resistência e cheguei no esôfago. Primeiro ele vai insuflar aqui, né? Se a gente sentir resistência, aqui é porque eu passei do ponto. Na hora que eu insuflar, se eu sentir resistência, é porque eu enfiei demais no esôfago e ela está tampando os orifícios de onde sai a via aérea, para a entrada de ar na via aérea. Entendeu? Aqui, ó, pode estar aqui embaixo essa abertura, eu não consigo que passe o ar. Aí você volta um pouquinho. Tá bom? Se o paciente tivesse vomitado, você quer dizer, ou você fez uma intubação esofágica antes, ele está super distendido, ali tem um lugar que a gente passa uma sonda. E ela vai direto lá no esôfago. Aqui insuflou o cuff e a gente ventila normalmente. Gente, isso é tudo o quê? Temporário. Se eu quero via aérea avançada definitiva é o quê? Tubo ou via aérea cirúrgica. Certo? Gente, tubação traqueal, todo mundo já sabe, certo? Então lembrando, quando eu tenho uma via aérea avançada, não definitiva, mas avançada, seja máscara laríngea, tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal ou um acrílico que a gente tenha feito de urgência, esse paciente que a gente está ressuscitando, a gente passa a fazer 2 minutos contínuos da ECP e uma ventilação a cada 6 segundos, tá bom? Beleza? Qual é a confirmação do paciente para que a gente tenha certeza que esse tubo está alocado? Padrão ouro é capnografia. Prova prática, tanto prova teórica também, quando a gente tem capnografia, normalmente cai o gráfico da capnografia para você dizer o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, tá? Então, gente, ó, alguém já viu um capnógrafo? Já? Vocês sabem o que é um capnógrafo? Não? Não? Gente, o capnógrafo é um dispositivo que ele tem uma membrana que mede a quantidade de CO2. Se eu intubei o esôfago, tem CO2, tem troca de ar para voltar CO2 ali, eu estou jogando oxigênio, uma fonte de oxigênio. Se está no esôfago, vai voltar CO2? Não, certo? Então, como é que vai ficar a minha curva do capnógrafo? Certo? Então, se eu olho, que ela usa entre o tubo, aqui, e o circuito. Parece um oxímetro. Tem uns que é digital e tem uns que você liga no monitor e aí fica a curva do capnógrafo no monitor. Tem uns que são portáteis na ambulância do SAMU, é igual um oxímetro, e você liga a curva ali naquele negócio pequenininho. Então, quando a gente tem a capnografia, a primeira coisa que você tem que entender, capnografia está zero, intubação esofágica. A resposta é só essa. Se eu olho para o monitor e eu tenho uma capnografia igual a zero, ele te mostra lá no zero, o que é isso? Intubação esofágica, não precisa falar mais nada. É só isso. Tá? Para eu ter CO2 voltando, eu tenho que estar fazendo uma RCP de alta qualidade. Então, para eu falar que eu tenho uma RCP de alta qualidade, eu tenho que ter uma capnografia ali pelo menos acima de 10, 12, 14, é uma boa RCP. Se eu estou massageando, e aí durante a prova eu falo para vocês, ó, a capnografia está em 6, o que o líder fala? Melhorar a RCP, checa se a RCP está de alto padrão. E aí ele vai revisar se aquela RCP é alto padrão. Beleza. Aí, daqui a pouco, eu falo assim, continua em 6. O que a gente começa a desconfiar? Se a gente melhorou tudo, mas continua em 6. Esse paciente realmente não está fazendo troca. Às vezes está morto há algum tempo. Às vezes a gente achou que tinha parado agora, mas não tinha parado agora. Já está parado há mais tempo. E aí isso tem um prognóstico muito ruim. Eu não tenho uma RCP de alta qualidade, mas eu não tenho uma capnografia acima de 10. Isso também é um dos critérios para a gente desistir. Por quê? Caso esse paciente volte, provavelmente o dano neurológico dele é absurdo. Tá? Então, normalmente a gente faz aí menos de 20 minutos e para se a gente continua em 20 minutos tendo uma capnografia abaixo de 10. Se eu tô lá
14, tá lá, todo mundo lá, pô, RCP boa, 14, 16, lá, tal. Aí de repente falou, ó, olha lá, mudou o gráfico lá da capnografia. Aí de repente, 35, 40. Aí você fala assim, nossa, o cara agora virou o Jiraiya aqui, porra é essa? Não tem como a gente, com a RCP, conseguir esse valor acima de 30, não existe. Acima de 25, não existe, tá? Então, isso só acontece se o coração voltou a bater. Então, assim que você vê a saída do 14, 15, 16, 18, foi para 35, aí você olha esse gráfico e você fala, retorno à circulação espontânea. Então, são 3 gráficos, que você vê se é RCP de alta qualidade ou não. Um que é 0, que é a intubação esofágica, e um que vai estar lá em algum valor intermediário e sobe para 35. Aí você vai falar, retorno à circulação. É só isso que a gente tem que identificar. Beleza? Desfibrilador, gente, todo mundo já viu. Desfibrilador manual, que é o que a gente usa, a gente escolhe voltagem, escolhe tudo. O automático é aquele que a gente falou que tem que ter no estádio de futebol, que ele diz pra gente o que a gente deve fazer. Ritmo chocável, afastar, aplicar, beleza? Então ele vai falando pra gente, esse é o que tem aqui pra todo mundo, que seria na rua, tá? Esse é o dentro do hospital. E o cardiodesfibrilador implantado, que é o CDI. É aquele paciente que foi do seu pronto-socorro, estava com uma TV, você chegou, reverteu a TV do cara e mandou ele para o ritmologista. Chegou lá, o cara falou, ó, pô, o que você faz aqui? Não, eu jogo bola, eu faço isso, assim, ó, vamos botar um desfibrilador em você. Como assim? O negócio parece um marca-passo. Mas o que é? Se algum dia ele entra numa TV, novamente, ele toma um choque. E aí reverte. É o que provavelmente esses jogadores, aconteceu com esses jogadores, eles não tinham. Eles entraram numa arritmia ali, mas não pararam. Se eles tivessem um cardiodesfibrilador implantado, provavelmente eles levariam um choque e iam viver. Tá? E às vezes esses cardiodesfibriladores dão problema, porque começam a dar choque sem parar. A pessoa procura desesperada. Tá? Muitas vezes a gente consegue os novos, alguns não, mas a gente consegue desconfigurar ele com o ímã. A gente pega o ímã do grandão e coloca e deixa, e daqui a pouco ele desconfigura. Tá bom? Mas normalmente vem no manual do Marca-passo. Marca-passo, já viu a pessoa que morre com marca-passo? Mas a pessoa morta de 2 dias falando lá pro eu falo, nossa, tá esquisito esse paciente, né? Aí você olha, nossa, mas o coração tá batendo. Aí você olha e fala assim, nossa, não é possível. Aí você olha, o coração tá batendo, o cara tem um marca-passo. Aquele lá é só um marca-passo. O cara já morreu, às vezes tem tempo. Entendeu? Então aí o que você faz? Hoje em dia a gente nem precisa, né? Tirar, nem desconfigurar ele não. Mas, por bem, para todo mundo ter certeza e ficar em paz que o paciente está morto, a gente vai lá e desconfigura ele ou tira ele. Existe já um projeto para a gente conseguir reutilizar o marca-passo. Porque o marca-passo é para cara, né? E as pessoas esperam bastante tempo, às vezes por ele, o marca-passo definitivo. E às vezes tem um projeto da gente tirar, pegar de volta e eles recondicionam o marca-passo para outro paciente usar. Beleza? Como é que é o choque, gente? Posição externa apical. Se eu tiver um marca-passo aqui, o que eu faço? Só troco, coloco a pá invertida, coloco de um lado aqui e tiro do apical e coloco do outro lado. Tá bom? O importante é esse choque correr o peito dele. Deu pra entender? Uhum. Se eu tô aqui, ó, externo, apical, e aí bem aqui eu tenho um marca-passo. Eu posso só tirar de cima dele, colocar aqui em cima mesmo do externo, tá bom? Não um pouquinho pro lado. Ou eu posso inverter. Antes a gente falava que todo paciente com marca-passo a gente tinha que fazer anterior-posterior. Hoje em dia não tem isso. Até porque é mais difícil a gente conseguir botar o paciente nessa posição, a gente precisa de ajuda. Agora, uma das indicações formais que a gente já tem é o paciente que está, por exemplo, no FV, você chocou uma vez, chocou 2 vezes, chocou 3 vezes, esse paciente não sai da fibrilação, a gente pode tentar no anterior posterior. Tá bom? É isso. Dúvida? Nada? Quanto tempo eu posso ficar com a Guedel? Quanto tempo você vai ficar com a Guedel? A Guedel, ela só serve para abrir a sua via aérea. Ela não é Até transportar, até chegar no hospital?
se você é médico do SAMU, você vai estar numa ambulância que tem um suporte avançado. Então você vai ter pelo menos máscara laríngea, tudo. Você vai ter isso. Se para você, por exemplo, sei lá, você pegou uma hipertermia, você está lá trabalhando na obra, no sol, no outro chega lá e você percebe que ele tem sinais de hipertermia que você... Essa é uma urgência que a gente normalmente precisa agir muito rápido, esfriar esse paciente do ar. Tanto que é uma das orientações que você tem, às vezes, se você tem condições de esfriamento no local, já começa esfriamento no local. Vai pegar bolsa de gelo, tá? Vai molhar ele, né, sempre do pescoço para baixo, tá? Para o cérebro entendendo que a temperatura está voltando, tá? Mas nesse caso, se você precisasse atrasar um pouco, às vezes uma intubação, se você está consciente ou tem essa queda de nível que você precisa usar guidão, porque eu não usar guidão todas as vezes que eu precisar ventilar um paciente antes de intubar ou não. Não, eu só vou quando o que me parece que é ineficiente. Muitas das vezes a gente usa nesses casos que eu falei. O paciente fez uma sedação porque foi fazer uma cardioversão, ou fez uma sedação porque estava com o ombro murchado, não estava aguentando, eu preciso colocar esse ombro no lugar. E aí quando eu faço um pouquinho de sedação para ele gruda a língua lá. Aí você fala, pô, a saturação não caiu. Aí você coloca um catéter, não funciona nada. Por quê? Porque não tem ar passando, a língua está obstruída. Então aí você coloca Guedel para desobstruir isso, para tirar isso. Por que a gente fala de Guedel no paciente que tem reflexo de vômito, que não tem nada? Por quê? Normalmente são pacientes assim. Paciente que fez às vezes uso de abuso de substância ou de medicação, tá? Então, ali é para você ventilar esse paciente ali temporário. Se a gente vai falando que eu preciso de uma via aérea desse paciente, eu tenho indicação de intubar esse paciente, por qualquer motivo que seja, você vai usar os dispositivos de via aérea avançada, que vai ser a máscara, o tubo, ou se precisar de uma via aérea cirúrgica. Deu para entender? Ali a ideia é você tirar a língua do caminho, tá? Você conseguir a passagem. Passagem do ar para eu ventilar esse paciente. Às vezes esse paciente, vou te dar um exemplo. Uma vez eu tive que fazer uma cardioversão num senhor, e aí eu fiz a sedação desse paciente, sedei, cardioverti, e aí daqui a pouquinho eu notei que esse paciente parou. Provavelmente ele parou por hipotensão. Como a gente foi fazer tudo, estava tudo certinho, então a gente já tinha preparado material de intubação, caso precisasse intubar o paciente. E quando iniciaram a RCP dele, eu já estava tudo ali, fui lá e intubei esse paciente. Quando deu 2 minutos, acho que não chegou nem a dar 2 minutos, esse paciente aconteceu, ele acordou, ele voltou. Ele falou, calma, senhor José, eu vou tirar esse tubo da boca, para lá disso, eu tirou o tubo da boca. Talvez eu não precisasse ter intubado ele. Se eu tivesse colocado uma dedão ele começado, eu só ia depois falar assim, não precisou disso. Só que a gente se preparou. Se acontecesse alguma coisa do tipo, então já acabamos entubando. Mas era uma situação que eu poderia ter passado a Guedel, ficar ventilando e observar se ele ia voltar. Porque muito provavelmente era aquilo. E doutora, numa intubação, eu tiro totalmente o risco dele broncoaspirar. Aí, eu tiro ou não? Não, com a Guedel de jeito nenhum. Não. Nem com a Guedel, nem com a nasofaringe. Mas se eu estiver usando a máscara é laríngea e o tubo laríngeo também. Porque eu inflo. Porque você tem um cuff está obstruindo o esôfago. Tem paciente, por exemplo, que é uma hemorragia digestiva. Então imagina uma hemorragia digestiva volumosa, o paciente está consciente. E aí você precisa passar um Blackmore, que é o tubo esofágico lá, sabe? Aquele gastroesofágico. Então tem um cuffzinho lá dentro do estômago, a gente passa ele inteiro, insufla o do estômago, puxa ele para a gente ver aonde ele está, e aí depois a gente vai insuflar o do esôfago, para fazer o quê? Para parar o sangramento, provavelmente uma varize esofagiana, beleza? Tá. Para eu fazer isso, eu tenho que entubar o paciente. O paciente precisa estar entubado para isso. Então, eu preciso entubar esse paciente primeiro e fazer isso depois. Eu não passo para ignorar o paciente acordado, tá? Então, eu preciso entubar esse paciente. Quando você vai entubar esse paciente, o que você vai ver ali? Sangue pra caceta. Certo? Você vai ver sangue. Então, você vai se preparar para todo aquele paranauê. Quando você
Se eu não tivesse conseguido entubar esse paciente e não tenho o que fazer, o que você vai fazer? Eu preciso pelo menos proteger a via aérea dele. Eu não estou conseguindo resolver o sangramento, ou não tenho blackmore. O que eu vou fazer? E não consigo entubar, eu tenho que frear essa vinda desse sangue do esôfago. Então você faz o quê? Você faz uma coisa que obstrua. Pode ser a máscara, pode ser o tubo, tá? Ou protege a via aérea, faz a intubação mesmo que tem o puff e não tem como ir pra lá. Deu pra entender? Nada? Não? Quê? Quê? A sonda vesical daquela vez. É quando eu tenho blackmore, a gente passa uma sonda vesical. Isso é um banco.